Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Minerva, BIF3, pregão desta segunda-feira, dia 26 de abril. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube, aqui embaixo desse vídeo. Logo abaixo você vai ter um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sininho nas notificações devidamente ativado para aproveitar ao máximo todo o conteúdo do canal. Inclusive já aproveite o conteúdo existente, principalmente na parte aí de aprendizado. Então vamos lá para essa análise. O foco dela é olhar para um prazo maior, desde o gráfico anual até um gráfico diário, passando aí por diferentes periodicidades, tentando pegar aí o perfil desde um longo prazo até o perfil, se o seu perfil for um perfil mais de curto prazo. Então, qual o cenário que esse ativo tem? Está mais interessante para compra, para aguardar um pouco mais? A ideia dessa análise é justamente essa, passar um panorama geral do ativo. Lembre-se de se inscrever aqui gratuitamente no meu aplicativo DV Invest. No aplicativo DV Invest que você pode ter ali todas as carteiras de ações e também carteira de fundo imobiliário, também recomendações, informações relevantes durante o pregão. Aproveite ao máximo, fora os relatórios aqui diários de análise especiais. Além dessa análise especial de hoje em vídeo, você vai ter uma análise especial em PDF desse mesmo papel e também da Ambev no dia de hoje. Vamos lá então para a BIF3. Nós temos aqui um ano que está com alta de 12%, vamos colocar aqui 12%. A ação está dentro de um cenário de mínimas ascendentes, mas não está com máximas ascendentes no gráfico anual. A tendência de alta, podemos dizer que em termos de oscilação acima da máxima de o topo anterior, sim, a tendência de alta. Máxima histórica aqui, está aqui, mas o papel tem uma dificuldade muito grande nessa região. Vou colocar até em vermelho aqui, ó. Vou colocar até em vermelho aqui essa faixa de preço aqui, é uma faixa de preço extremamente importante. Então, de maneira simples, essa ação acima dessa faixa de preço, gerando sinal de alta no gráfico diário, semanal ou mesmo mensal, acima dessa região, pelo menos para cima de uma região de R$ 11,80, isso seria o cenário mais positivo para compra de prazo maior nessa ação. Se eu olhar só para o gráfico anual e resolvesse já, não, vou comprar esse ativo aqui pensando no longo prazo, dele sair rompendo tudo aqui para cima, teria um risco um pouco maior, porque eu estou entrando abaixo de um nível de preço aqui irrelevante. Então eu usaria menos capital e trabalharia com stop no primeiro momento abaixo da mínima deste ano. Ou seja, se voltar para baixo da mínima deste ano, seria um sinal negativo que inclusive eu vou mencionar no gráfico mensal e dá para já ver aqui no gráfico quadrimestral aqui do lado, que seria a perda dessa região aqui, que é um sinal de fundo que eu vou mostrar aqui agora. Gráfico quadrimestral, que é cada candle desse aqui representa ali um comportamento do preço em torno de 80 pregões, representando um comportamento do preço em 80 pregões, 80 dias úteis. Podemos perceber uma sinalização de fundo, uma sinalização de alta. Sinal de fundo é um sinal de alta que aumenta a probabilidade do preço voltar a subir e testar seus próximos níveis de resistência. Quais são os próximos níveis de resistência? Todos esses topos aqui anteriores que eu já falei aqui no gráfico anual. Deixa eu jogar o gráfico anual do lado de cá. Então, todos os níveis aqui que eu tinha comentado ali, essa região, em torno dos 11,80. Aqui é justamente, aqui é até um pouco mais abaixo, na região ali dos 11,40. Então, de 11,40 a 11,80 é a zona de resistência, a faixa de resistência mais relevante, olhando para duas periodicidades que a gente olha para um longo prazo, que é o gráfico quadrimestral e o gráfico anual. Poderia até ser um gráfico trimestral também, daria para olhar, mas aqui nós temos essa região bem importante de resistência, um pouco mais acima, R$11, 11,40 a 11,80, que é na faixa de 11,70. Então, isso aqui tudo é um desafio forte para o papel, mas tem um sinal de alta. Então, se fosse entrar comprando com base na sinalização positiva, na expectativa que vá romper toda essa região para cima, que por enquanto é o sinal que está apontando, eu entraria com menos capital e aí adicionaria mais capital nesse papel à medida que for gerando sinalizações positivas, por exemplo, num gráfico semanal ou mensal, até mesmo no gráfico diário, mas principalmente semanal para cima, se foco for um prazo maior do investimento, acima dessa região dos 11,40 a 11,80, preferencialmente acima dos 11,80. Então o ativo tem uma boa sinalização, porque nos dois momentos que ela chegou, que entrou bastante pressão vendedora nessa zona de resistência, por conta dessa zona de resistência entrou pressão vendedora aqui,
nas 2 vezes que jogou o papel para baixo, as 2 ela conseguiu se segurar acima da média, que ainda demonstrando força por parte dos compradores. Mas a força vendedora é grande aqui nessa região. Por isso que eu estou mencionando que se gerar sinalizações de alta acima desse patamar, torna-se muito mais interessante para um prazo maior. E eu já mencionei em várias respostas através do meu Instagram e também aqui dentro do próprio das análises do YouTube, através lá do Radar do Mercado, que é todo dia às 10h45, solicitação de análise de BIF3, eu menciono qual o ativo que eu gostaria mais do setor, que eu daria preferência para dentro do setor para JBSS3, seguido de Minerva, né? Minerva não, nossa, MRFG3, de Marfrig, quase que não saiu. Porque com M na cabeça e o M de Marfrig é Minerva, Marfrig, MRFG3. Então eu daria preferência para o JBSS3 e também por MRFG3 antes de BIF3. Por quê? Porque os 2 ativos têm um cenário gráfico mais alinhado para cima, já geraram sinalizações mais relevantes do que a BIF3. Não significa dizer que a BIF3 vai gerar um pior retorno do que elas, mas eu prefiro naqueles ativos que estão mais alinhados para cima. E no caso aqui da BIF3, para alinhar mais para cima, teria que gerar sinalizações de alta, preferencialmente mais para cima dessa região dos... Passar a trabalhar mais acima da região dos 11,40 a 11,80, que é um grande teto aqui para o papel. O que aborta então tudo aqui e traz um viés mais negativo é voltar para baixo desse nível aqui lá para trás, que era uma região de fundo, que virou um fundo de novo, enfim, voltar para baixo da região ali em torno de R$ 8,40. Então, se voltar para baixo dessa região de 8,40, que é a mínima até 8,41, seria o sinal mais negativo para esse papel, em termos de pensar num prazo maior. E no gráfico mensal, dá para perceber que a tendência, pelo menos para mim, é fácil perceber que a tendência está indefinida, ou seja, ela tem um topo aqui, tem esse topo aqui, tem um fundo aqui, tem um fundo aqui, ou seja, esse fundo é ascendente, esse topo é descendente, então um cenário de indefinição. Mas agora está gerando um mês bem positivo, com alta de 11,7%, 11,5%, para cima da média, estava enrolada entre as médias, então inclusive até eu mencionava, assim, eu prefiro as outras 2 porque essa aqui ainda estava enrolada. E eu continuo preferindo ainda as outras 2, JBS e depois Marfrig. Enquanto não tiver o papel acima desse patamar. Mas para quem tem, por algum motivo, ou fundamentalista, juntando com a questão da análise técnica e quer fazer uma aposta nesse ativo, colocaria menos capital e a partir do momento que passar a proporcionar, por exemplo, no gráfico mensal, no gráfico semanal, sinalizações de alta já acima desse nível de preço que eu já me citei, ficaria mais para se buscar operação na ponta compradora, para aportar mais capital para um prazo maior. Então aqui é uma primeira alternativa, entrou comprando aqui, qual seria um ponto de stop? Aqui um ponto de stop mais bem protegido é justamente nos 8,40 ou 8,39. Segundo ponto, aqui abaixo da mínima desse mês. Ou seja, se depois desse mês vier aqui alguma perda de mínima aqui desse mês, já gera um topo descendente, já fica com um sinal mais negativo, que o ideal é que ela se sustente já acima dessa região dos R$10, assim, acima da média. Estou arredondando aqui, botando um pouquinho mais para cima. O ideal é que não volte mais para baixo desse patamar para manter vamos dizer assim, um sinal favorável de curto a médio prazo, que potencialize aqui o cenário do mensal, que é de médio para longo prazo, seguir rumo à região de zona de resistência. Primeiro tem uns 11,40, segundo 11,80, e no gráfico mensal, aqui os níveis de resistência vão ficar na faixa dos 12,30, por volta de 12,35, e acima disso, na faixa dos R$13,40. Então são níveis maiores de resistência, mas primeiro desafio imediato 11,40 até os 11,80. Cenário positivo, nenhuma sinalização de baixo por enquanto nesse mês, segue ainda apontando para cima. A tendência então do gráfico mensal está indefinida. A tendência do gráfico quadrimestral está indefinida ainda, mas com viés de alta. É igual a do mensal, está indefinida, mas com viés de alta. Dentro dessa indefinição está gerando um sinal positivo nesse mês de abril. Então, contexto indefinido com viés de alta. O gráfico anual, se a gente pegar, é um sinal ali de tendências de alta, mas ainda não está tão forte para cima. Ou seja, não conseguiu, depois de um grande candle de alta, ficar lá acima e conseguir dar a sequência, superar a máxima do ano que conseguiu romper essa máxima. Então, a tendência ainda é uma tendência mais de indefinição para um apontamento para cima.
mais uma vez, é esse o contexto que eu leio, que é a questão de colocar menos capital se for alocar capital na BIF3, pensando num prazo maior e lembrando que ela se torna muito mais interessante para cima da região dos 11,80. No gráfico semanal, a tendência é de alta. O ativo basicamente retomou a tendência de alta, veio para cá, tenta subir, estava lá brigando, vai, volta e rompe tudo isso aqui para cima. Dentro do que eu falei, é importante que esse ativo permaneça acima dos R$10, não retorne para baixo dos R$10. E dentro desse contexto, aqui ela está gerando sinalização de ter alguma correção. Ou uma correção aqui, pode até reverter no decorrer dessa semana, esse é o primeiro pregão da semana, pode até reverter aqui nessa semana, e seria algo mais positivo, demonstraria mais força. E a resistência mais relevante do gráfico semanal está localizada em R$11,65, aqui nessa faixa de preço onde tem vários testes. E olha que interessante que essa aqui é a resistência. O que era um suporte acima da região dos 11,40, 11,80, aqui está justamente naquele miolo, entre as duas, entre essa faixa de preço que eu acabei de citar, bem no meio dessa faixa de preço. Então é um ponto onde ainda esse movimento, depois dessa correção e gerar um sinal de alta, favorece compra. Sinalizações de fundo ascendente no gráfico semanal favorece compra acima dos R$10. Ou mesmo num prazo menor, que eu vou mencionar aqui o gráfico diário, alguma sinalização de alta que aumente a chance de reverter essa sinalização negativa aqui, também apoiaria mais a operação na ponta compradora em cima de BIF3. Tendência então de alta, cenário que favorece comprar esse papel pensando num prazo maior. Tá? Buscar a compra desse ativo pensando aí em position trade, de ficar de 3 a 10 semanas posicionado, isso aqui olhando pelo gráfico semanal. A outra forma, se ficou aqui de lado mais tempo, algumas semanas e depois gerou pivô de alta, também é outra forma de buscar uma compra nesse ativo, na expectativa que ultrapasse toda essa região de 11,65 a 11,80 e caminhe para um nível lá daquelas resistências que eu já comentei no gráfico mensal, que é desde os 12,35, mas principalmente aqui no gráfico semanal vai ficar lá na casa dos R$13. Se eu traçar uma linha aqui na região dos R$13, dá para perceber que tem vários testes nessa faixa de preço e que dificilmente o ativo consiga ficar mais do que uma semana ali acima dessa região dos R$13 em termos de fechamento. O que gera um sinal mais negativo aqui é o retorno do preço para baixo das médias, é o retorno do preço para baixo dos R$10, é fechamento de uma semana para baixo ali da média móvel exponencial de 13 períodos, enfim. Isso é o que enfraquece a atual tendência de alta. Enquanto isso não acontecer, se ficar fraquinho caindo aqui, ainda fica mais para se buscar a operação na ponta compradora em BIF3. E por último aqui o gráfico diário, que está basicamente dentro de uma tendência de alta, mas passando por uma correção que poderia falar assim, está em tendência de baixa. Pivô de baixa, mas eu vejo isso aqui como uma correção no primeiro momento em ABC, desse longo movimento de subida. Então isso aqui pode trazer oportunidade de compra nos próximos pregões através, por exemplo, de um fundo ascendente, sendo mais agressivo a partir já do próximo pregão, aqui na superação dessa máxima, enfim. Possibilidade de abrir compra tentando pegar no próximo movimento de subida de BIF3. Aqui seria a operação de curto prazo, de swing trade, tentando ficar posicionado ali de 3 a 10 pregões em cima desse ativo. Então essa correção aqui, colocando aqui em termos de correção, que está fazendo aqui é uma correção que está batendo nos 38,2% desse último movimento de subida, que é um ponto de suporte em conjunto com a média, que pode proporcionar uma nova sinalização de alta de fundo ascendente, de fundo na verdade, e gerar um sinal de subida, um novo movimento de expansão a favor da tendência do gráfico diário e também do gráfico semanal. Então ativo para ficar atento aí nos próximos pregões. E ainda colocando aqui no gráfico mensal a questão de projeção de alta desse, subiu, caiu, começou a subir. Qual a projeção de alta desse movimento? Se passar desses desafios que eu já citei durante essa análise, pegando os números do Fibonacci aqui, e aplicando em cima de toda essa correção, se ocorrer aí a expectativa de alta, que está mais para romper essa região, e se romper a projeção de alta inicial na faixa dos R$15,26 é a expectativa de alta para esse atual movimento de subida. O que começa a reverter esse cenário, quem está posicionado primeiro, perder essa mínima ou continua aqui subindo, bateu na região lá dos 11,80 até os 12,35, gerou topo descendente, também outra possibilidade de saída que aí geraria um topo descendente e aumentaria a chance de entrar um novo movimento para baixo em BIF3. É isso, amigos. Espero que tenha sido positiva essa análise para vocês. Deixe um like, um joinha se ela foi útil de alguma forma, até mesmo em termos de aprendizado. Agradeço demais sua valiosa audiência.
Um grande abraço e até a nossa próxima análise.